voltando aqui. Então, a grande peculiaridade é justamente essa ausência de um fato gerador definido. Isso cria uma certa aflição, porque esse fato gerador não está definido na Constituição, significa que o poder constituinte, o poder tributante, tem uma liberdade grande de criação desse tributo. Em contrapartida, portanto, o que a Constituição fez? Isso é um ponto para vocês lembrarem, porque esse aspecto que eu vou dizer agora só existe em 2 tributos, nesse de agora e num próximo que a gente vai ver. Então, o fato da ausência de um fato gerador definido na Constituição, o que dá para o Estado muita amplitude de ação, fez com que a Constituição, em contrapartida, nos desse uma certa segurança. Qual é a segurança? Esse tributo, ele somente pode ser criado por lei complementar, ao contrário dos outros tributos em que a exigência é de lei ordinária, portanto se cria imposto por lei ordinária, se cria taxa por lei ordinária, se cria contribuição de melhoria por lei ordinária. No caso dos empréstimos compulsórios, a exigência é de lei complementar, que funciona, portanto, como uma contrapartida. De um lado, a gente tem um poder estatal muito grande de criação, já que o fato gerador é livre, mas de contrapartida, a gente tem uma dificuldade de criação em face da exigência de que isso seja feito por lei complementar. E qual a dificuldade de ser por lei complementar? A lei complementar exige um quórum qualificado, portanto, uma maioria qualificada, maioria absoluta, com um quórum qualificado, e também é impossível que se trate dessa matéria por medida provisória, já que a Constituição, ao estabelecer as regras da medida provisória, impede que medida provisória trate de matéria reservada à lei complementar. O que nós temos, portanto? Um tributo que, embora seja muito livre, muito amplo na sua incidência, ele tem uma instrumentalização mais complicada diante dessa exigência de lei complementar. A outra característica é que a Constituição, embora não tenha dado os fatos geradores, ela deu os motivos pelos quais esse tributo pode ser criado, o que de certa forma funciona a nosso favor. Os motivos constitucionais são a guerra externa e a calamidade pública, e esses são elementos que a gente tem pouca expectativa, porque a guerra externa, o Brasil costumeiramente não se envolve em guerras, não declara a guerra. Então, a gente de certa forma está livre desse. E as calamidades públicas, embora o Brasil as tenha muito, a gente resolveu já há muitos anos criar nos orçamentos públicos mecanismos de combate a essas calamidades de forma muito mais efetiva, com a mera utilização de fundos próprios para esses combates à calamidade. De modo que hoje não se faz mais necessário a criação de um tributo para combater calamidade. Isso demoraria muito e, evidentemente, seria inoperante. Então, nós temos hoje mecanismos, dentro do Ministério das Cidades, por exemplo, fundos específicos para combate a esse tipo de situação. Então, esse primeiro motivo que engloba guerra e calamidade, acho que nós estamos razoavelmente livres. E o segundo motivo, esse é bastante largo, é no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Portanto, em tese, toda vez que o Estado, a União, identificar a necessidade de promover um investimento público que seja urgente e que tenha um interesse nacional relevante, vamos imaginar numa época de apagão elétrico, e que seja fundamental a construção de usinas urgentes, termoelétricas, pequenas usinas. É possível que o Estado, portanto, lance mão de um empréstimo compulsório para financiar a construção dessas usinas, porque isso é urgente e é um interesse relevante. Então, esse segundo motivo do 148 é, de certa forma, mais preocupante, porque ele dá uma certa largueza para a atuação da União. E, por fim, a Constituição prevê que tudo aquilo que foi arrecadado de empréstimo compulsório seja destinado exclusivamente a fomentar essa iniciativa, esse motivo que gerou o empréstimo compulsório. De modo que, se o empréstimo compulsório foi criado para a construção dessas usinas termoelétricas a que me referi, toda a receita oriunda desse empréstimo compulsório deve ser obrigatoriamente destinado à construção exatamente dessas usinas. Portanto, há um vínculo direto, imediato e exclusivo entre a receita e a sua despesa. Tá bom? Abraço aí, fiquem com Deus. Tchau, tchau.